Você já ouviu falar em Drácula? O conde imortal, o vampiro sedento de sangue, o terror da Transilvânia. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa lenda existe um homem real, um príncipe que viveu no século XV e cujas atrocidades eram tão extremas que assombraram toda a Europa? Seu nome era Vlad III, príncipe da Valáquia. Ficou conhecido como Vlad, o Empalador. E a história real dele é muito mais perturbadora do que qualquer ficção de vampiro. Vlad III nasceu em 1431 na Transilvânia, região que hoje faz parte da Romênia. Seu pai era Vlad II, membro da Ordem do Dragão, uma irmandade cristã criada para combater o avanço do Império Otomano. Por isso, seu pai era chamado de Dracul, que em romeno significa dragão. E Vlad III herdou o sobrenome, Drácula, filho do dragão. A infância de Vlad foi marcada por um trauma brutal. Com apenas 11 anos, ele e seu irmão mais novo foram entregues como reféns ao sultão otomano Murad II, uma garantia política de que seu pai não trairia o império. Vlad passou anos como prisioneiro dos turcos, testemunhando torturas e execuções. Muitos historiadores acreditam que foi ali que o futuro empalador aprendeu a usar o terror como instrumento de poder. Ao assumir o trono da Valáquia, Vlad adotou um método de execução que se tornaria sua marca registrada: o empalamento. As vítimas eram cravadas vivas em estacas de madeira apontadas e a morte era lenta e agonizante. Podia durar horas ou até dias. Vlad não usava isso apenas como punição, usava como espetáculo de terror. O episódio mais chocante ocorreu em 1462, quando o sultão Mehmed II, o mesmo que havia conquistado Constantinopla, marchou contra a Valáquia com um exército de 90.000 soldados. Ao se aproximar da capital, o sultão encontrou uma visão que o fez recuar. Uma floresta de mais de 20.000 corpos empalados, a maioria de prisioneiros turcos e búlgaros. O cheiro era insuportável. O próprio Mehmed II, que havia conquistado impérios, teria se recusado a avançar diante daquele horror. Os relatos da época descrevem algo ainda mais perturbador. Vlad tinha o hábito de jantar em meio aos corpos empalados, assistindo à agonia das vítimas enquanto comia. Alguns documentos históricos alemães afirmam que ele bebia o sangue dos inimigos. Verdade ou exagero? Impossível saber, mas o fato é que esses relatos correram o mundo inteiro e transformaram Vlad numa lenda de horror. Aqui está o paradoxo de Vlad. Enquanto para o resto da Europa ele era um monstro sanguinário, para os romenos ele é até hoje considerado um herói nacional. E há razão para isso. A Valáquia estava numa posição impossível, espremida entre o gigantesco Império Otomano ao sul e o Reino da Hungria ao norte. Vlad foi um dos poucos governantes que resistiu ao avanço otomano com sucesso. Ele usava o terror exatamente para compensar a inferioridade numérica do seu exército. E funcionou. O sultão mais poderoso do mundo recuou diante dele. Dentro da Valáquia, Vlad também impôs lei e ordem de forma brutal, mas eficaz. Conta a lenda que ele colocou uma taça de ouro numa fonte pública, e ela nunca foi roubada, porque todos sabiam o destino dos ladrões. Herói ou monstro, depende de qual lado da estaca você está. Vlad morreu em 1476, provavelmente em batalha, embora as circunstâncias exatas sejam desconhecidas. Sua cabeça teria sido enviada ao sultão de Constantinopla como troféu, mas foi após a morte que Vlad se tornou verdadeiramente imortal. Em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker publicou o romance Drácula, a história de um conde vampiro imortal da Transilvânia. Stoker pesquisou lendas do leste europeu e se inspirou diretamente no nome e na reputação sombria de Vlad III para criar seu personagem. O Drácula de ficção bebeu do sangue do Drácula real. Desde então, o personagem gerou centenas de filmes, séries, livros e virou um dos maiores ícones culturais da história. Hoje a Transilvânia é um dos destinos turísticos mais visitados da Europa, principalmente por causa de Drácula. O castelo de Bran, associado à lenda, recebe mais de 500.000 visitantes por ano. A Romênia inteira lucra com o turismo gerado pelo vampiro mais famoso do mundo, que, por ironia, era um príncipe que odiava os turcos, não os turistas. E a curiosidade que poucos sabem, em 2023, um pesquisador analisou documentos históricos e encontrou evidências de que Vlad sofria de uma condição médica que fazia seus olhos lacrimejarem sangue, uma doença chamada hemolacria.
Se isso for verdade, os relatos de que ele chorava lágrimas de sangue eram literalmente reais. Deixa nos comentários. Para você, Vlad foi herói ou monstro? Essa foi a história real de Vlad, o Empalador, o homem que inspirou o mito mais famoso do terror. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana, uma nova página esquecida é aberta. Até o próximo episódio.